Shalom, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, amém? Louvado seja Deus. Deixa eu compartilhar com vocês um pouquinho da palavra de Deus. Essa é a palavra do devocional de sábado. Eu não compartilhei o devocional de sábado e eu vou estar compartilhando com vocês agora a palavra do devocional desse sábado, em nome de Jesus, amém? Tá no livro do profeta Isaías. Eu gosto de compartilhar, mesmo que eu já fiz, já me edifiquei com a palavra e como ela foi edificante, viu? Muito edificante. Nós, no sábado, estávamos para servir ao Senhor Jesus no reino, em favor do reino de Deus, em um congresso de mulheres, um congresso interdenominacional. E quando eu fui orar ao Senhor, que Deus me deu essa palavra, que foi a palavra para esse sábado, nossa, foi muito assim, muita confirmação de Deus para o trabalho que nós fomos executar. A nossa igreja nós estávamos na responsabilidade da intercessão, e assim foi muita, mas muita confirmação de Deus para mim. Naquele momento foi uma confirmação intensa de Deus sobre o ato de servir, entender que fomos chamados para servir, independente da geografia, independente do local, das pessoas, nós fomos chamados para servir. E Isaías 61 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados e apregoar o ano aceitável do Senhor. Amém? Quando Deus abençoa, né? Isaías 61 fala de Jesus, né? O Espírito Santo estava sobre Jesus e deu aquela... veio sobre Jesus, estava sobre Jesus com aquele propósito que era libertar os cativos, os oprimidos, e isso ele fez, e fez muito bem. Por causa dele nós estamos aqui hoje, por causa da disponibilidade de Jesus de beber do cálice, não deixar o cálice passar. Ele bebeu o cálice, graças a Deus por isso. A palavra de sexta-feira falou sobre isso, sobre o beber do cálice. Ele bebeu e nos convida a nós também não deixar o nosso cálice passar. Nós bebemos desse cálice. E Jesus, ele fala que nós faríamos obras maiores do que a que ele fez. Em meu nome expulsaram os demônios, em meu nome falaram novas línguas, em meu nome, se beber alguma coisa mortífera, não te fará mal nenhum, em meu nome pegará a serpente e tal, enfim. No nome de Jesus. Mas não é só assim, eu te repreendo no nome de Jesus. Não é isso. O nome de Jesus não é um crucifixo que você sai botando assim na cara de Satanás. O nome de Jesus, nós vivemos a identidade do nome de Jesus. E quando o Senhor fala sobre o Espírito do Senhor estar sobre nós hoje, tem um propósito. Tem um propósito. E esse propósito é a questão de que Deus, ele não abençoa pessoas egoístas. Tudo que nós temos e tudo que nós somos hoje, se temos e se somos, é para a glória de Deus. Deus não abençoa uma pessoa, não apenas para essa pessoa venha a curtir a bênção e guardar para ela. Não é assim, como eu sou usada por Deus, como eu sou abençoada, como eu sou sábia, como eu sei. Não é para isso, não é para o eu, não tem nada a ver com o nosso eu. Tudo que nós somos e tudo que nós recebemos de Deus tem um propósito de Deus. Você que tem aí um certo entendimento da palavra, não é para você, é para o reino de Deus. Você que tem aí uma facilidade em ensinar a palavra, ensinar pessoas, ser um bom discipulador, tem propósito de Deus no meio de tudo isso, amém? Então não é para você guardar para si mesmo, é para que essas pessoas venham a ser usadas para abençoar outras vidas. Tudo que nós recebemos de Deus, recebemos para abençoar outras vidas, pois Deus, ele não abençoa pessoas egoístas. Deus não abençoa pessoas egoístas. Por que Deus vai derramar do seu Espírito sobre alguém egoísta? Para que o Espírito de Deus vai ser derramado sobre o egoísta? Se ele vai reter o Espírito só para ele e não vai levar, não vai transbordar. Porque quando o Senhor Jesus derramou do Espírito sobre os discípulos em Atos 2,
Pedro, cheio, transbordou. E o transbordar de Pedro, o envolvimento de Pedro no Espírito de Deus foi tão intenso que almas e muitas almas se renderam ao Senhor Jesus. Então Deus, ele tem um propósito. O propósito de Deus é fazer com que você espalhe o evangelho, né, de Jesus Cristo por onde você passar. Para que você espalhe a bênção de Deus por onde você passar, para que você espalhe a palavra de Deus por onde você passar. Não é para você reter. Como que eu vou espalhar? Eu vou me tornar aquele pregador de filme que fica com a plaquinha assim, Jesus está voltando. Ou então com a Bíblia no meio da rua, batendo o evangelho na cara das pessoas, revoltado, igual Moisés, quando bateu na rocha por causa da dureza do coração do povo. Não é para isso que Deus derramou do seu Espírito sobre você, não. É para você ser obediente à palavra de Deus e acatar, de fato, e entender que você foi chamado pelo Senhor. Não é para você reter. Não é para você reter. Nós fomos convocadas, eu falo convocadas, mas fomos convidadas, né? Vou usar o termo correto. Nós, pastores da cidade de Itabuna, fomos convidadas pelo reino de Deus a fazer parte de um congresso interdenominacional. Ou seja, não tinha uma denominação X que estaria à frente desse trabalho. Foram muitas batalhas, foram muitas lutas, mulheres de muitas personalidades, mulheres, sabe, de formas diferentes de pensar, de crenças diferentes até, né? Mas o propósito era unânime, que era o reino de Deus. Havia uma unanimidade no propósito, que era o reino de Deus. Então, para que Deus derramou sobre você essa sabedoria de você ler a Bíblia e interpretar? Porque você é bonitinha? Por que Deus derramou coisas sobre você? Porque Deus curou você. Por que Deus curou seu filho? Você já se parou para perguntar por que Deus curou seu filho? Já parou para perguntar por que Deus abriu a porta para você? Você já parou para perguntar por que Deus te chamou para fazer parte do reino dele? Tem um propósito. Tudo tem um propósito. Você já parou para perguntar ao Senhor por que você está nessa cidade? Você já perguntou ao Senhor por que você está nessa igreja? Você tem que perguntar ao Senhor por quê? Porque tudo tem um propósito diante de Deus. Amém? Então Deus, ele não faz as coisas por fazer. Deus faz com propósito. O propósito dele é que você seja abençoado e para você ser um abençoador, para você abençoar outras vidas por onde você passar. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Quando Deus cura, não é apenas para que a pessoa viva mais. Não é só para isso. A cura de alguém tem um propósito, né? A cura que Deus faz na vida de alguém é para essa pessoa servir como testemunho para os demais enfermos e os demais doentes. Quantas pessoas são curadas do câncer? Minha filha foi curada do câncer. Por que ela foi curada do câncer? Porque ela é especial para Deus. Porque ela é filha da pastora Isa, porque a pastora orou e não sei o que, aquilo. Não tem nada a ver comigo e não tem nada a ver com ela, tem a ver com o reino de Deus. Deus curou, eu estou falando da minha realidade, a minha filha, para que outras pessoas soubessem que ela foi curada e acreditassem mais no poder da cura e se aproximassem mais do Senhor. Por que Deus enriquece pessoas? Filho, tem gente que nasceu para ser rico, tem gente que nasceu para ser pobre. Eu ouvi essa filosofia um dia. Meus filhos, eu só tinha 2 filhos na época, Heloísa e Kaique. E eu fui, na época eu fui cozinhar para uma família supostamente rica, fui fazer congelamento. E quando eu cheguei lá, eu tava cozinhando, tal, aquela coisa toda. E aí o dono, né, o patrão, veio e se aproximou da cozinha, sentou na mesa da cozinha, pediu para mim pôr um café para ele, eu pus o café, tal. E aí ele começou a me fazer algumas perguntas em relação ao meu trabalho. Na época eu fazia faxina, E aí eu fui chamada para poder cozinhar nessa casa por comida para uma semana, né? Aí eu fui fazer essa comida e tal, e ele gostou bastante da minha comida. E ele falou assim: você sabia que você nasceu para isso? Tem pessoas que nascem para tais coisas.
E aí ele começou a falar, tal. Eu falei, não, mas esse não é o meu sonho, o meu propósito. E na época eu não era pastora, eu estava bem novinha na fé, bem novinha mesmo na fé, estava chegando na graça de Deus. E esse homem é um empresário aqui da cidade, supostamente cristão também. E aí eu falava que eu queria estudar, terminar meus estudos, que eu queria cursar psicologia, que eu queria terminar, que eu tinha um sonho de ajudar pessoas assim, assim, assim. Aí ele falou assim, você vai perder o seu tempo, porque existem pessoas que nasceram para ser pobre e existem pessoas que nasceram para ser rica. Eu falei, por que que o senhor tem essa mentalidade de que o pobre que nasceu pobre tem que ser pobre e o rico que nasceu para ser rico vai ser rico e ponto. Aí ele falou, porque faz parte do equilíbrio. Eu falei, bom, hoje eu estou em uma condição que o senhor me chama de pobre. Era a forma que ele falava, né? Mas eu não aceito isso para minha vida. Não é porque eu vim de uma família humilde que eu vou aceitar essa sensação de derrota, de fracasso, de miséria na minha vida de forma nenhuma. Eu tenho sim a possibilidade de estudar, me formar, cursar uma faculdade e tal, me tornar uma pessoa e não estar aqui hoje. Não que não seja bom, não estou dizendo que é ruim eu estar aqui fazendo a comida e servindo, suprindo a sua necessidade, mas não é isso que eu quero para minha vida. Não faz parte dos meus projetos. Aí ele falou, e se dentro dos seus chamados, foi ser pobre? Eu falei, e se o seu não fosse ser rico? E aí a dona da casa começou a olhar, porque eu comecei a debater com ele. Então ele demonstrou ser uma pessoa extremamente orgulhosa. Uma pessoa que humilhava as pessoas, uma pessoa que queria pisar. Eu sei que existe, que sem o rico, sem o pobre não existe o rico, sem o rico também não existe o pobre, porque existe o empregado e o empregador, né? Eu sei, eu entendi. Hoje eu entendo a lógica dele, a forma dele falar, mas a colocação das palavras dele naquele momento me soou com muita afronta. E ali eu comecei a ficar com aquilo, tal, e eu comecei a orar a Deus em cima daquilo. E aí foi uma das perguntas que eu fazia para Deus. Senhor, é necessariamente que aquele que nasce pobre, né, humilde, fraco, sem condição financeira, viva para isso? Ele tem que ser o pão de chão dos outros, Senhor? E ali foi onde o Senhor começou a ministrar em meu coração sobre que a bênção do Senhor é para os generosos de coração. Se for generoso, ele enriquece. Se não for generoso, ele não enriquece. Então, por que Deus ele enriquece pessoas? É para que essa pessoa viva ostentando? É para que essa pessoa viva falando da riqueza dela, das coisas dela? Não. Deus faz isso para que essa pessoa seja usada em favor dos pobres. Essa pessoa tem que ser usada em favor dos oprimidos, né? Que seja no evangelho, que seja na sociedade. Se Deus te deu, não é para você, é para você dar aos pobres. Quando Jesus chama o jovem rico, quando o jovem rico chega até Jesus, que vai falar lá mestre, o que farei para herdar o reino dos céus? Cumpre os mandamentos, eu cumpro. Honra teu pai e tua mãe, eu honro. Guarda o que está na lei de Moisés, ele fala, eu guardo. Então vende tudo que tu tem e dá para os pobres. Aí o negócio pegou. Aí ficou difícil para ele. Vender tudo e dar para os pobres. Então ele não era uma pessoa de um coração generoso. Ele acreditava que o que ele tinha foi do suor do rosto dele, só pelo braço dele, e que se ele desse para os pobres, ele ia perder tudo. E quando nós somos enriquecidos por Deus, abençoados por Deus, nós entendemos que se Deus falar assim, dê tudo, a gente dá tudo, e Deus traz em dobro. Porque Deus não vai abençoar uma pessoa egoísta, de forma nenhuma. E aí o Senhor começou a ministrar isso no meu coração de uma forma mais intensa, né? Deus, ele fala que nós devemos dividir o que nós temos e dar para as outras pessoas. Essa é a finalidade da bênção. A finalidade da bênção é ser um abençoador, né? A finalidade da bênção é abençoar outras vidas. Quem pensa no seu semelhante, pensa como Deus, age como Deus. Temos o direito de ser abençoados, porém, essas bênçãos não são para nos ajudar apenas a nós mesmos ou os nossos familiares. Tem pessoas e empresas que elas são empresas só da família. Tem igrejas, comunidades, instituições evangélicas que elas só ajudam a instituição evangélica dela. E isso não é de Deus. Nós somos um povo. Nós estamos aqui para servir no reino.
Quando nós fomos convidadas a participar do congresso, eu chamei as meninas, que foi um congresso de mulheres, e eu falei, meninas, é pelo reino. Ontem, quando eu cheguei em casa, né, que eu fui fazer os agradecimentos no grupo da igreja, eu falei, toda a recompensa virá dos céus, porque nós não servimos a nenhuma pastora que estava lá, servimos de fato em corpo, mas em espírito servimos a Deus, para Deus. Ficamos de pé das 5, né, saímos daqui já 10 para as 5, das 5 da tarde, 5h30, até às 22 horas, em pé, o tempo todo, sem tomar água. Quem pôde tomar, tomou. Quem não pôde, não tomou. Sem tomar água, ali servindo ao reino de Deus. Levando o evangelho de Jesus Cristo. Sabe? A intenção era impactar a cidade, impactar as mulheres, as denominações, de que há uma unidade, de que há um propósito em conjunto, que é levar o evangelho de Jesus Cristo, e para a glória de Deus foi feito com excelência, em nome de Jesus, amém? Então Deus, ele não vai te abençoar apenas para você abençoar sua família, sua comunidade. Deus vai te abençoar, Deus vai te chamou para você abençoar a outras vidas, amém? Essa é a lei da vida. É o que Jesus disse, dai-vos e seja-vos dado. Primeiro eu dou, depois eu recebo. Muitas pessoas reclamam que não conseguem ser abençoadas. Não conseguem porque são dizimistas, são ofertantes, mas só pensam em si mesmas. É aquelas pessoas que falam assim, Deus, o que há de errado? Eu sou ofertante, sou dizimista, sou primiciador, sou isso, sou aquilo, meu coração é bom. E não, seu coração não é bom, porque você já está reivindicando aquilo que você deu. Quando você fala para Deus, eu sou dizimista, eu sou ofertante, sou primiciador, estou todo dia na tua casa. Isso é um desaforo. Isso é um desaforo dos grandes para Deus. É o mesmo, pega e chega diante da sua mãe e fala as mesmas coisas. Eu estou dentro dessa casa, eu lavo, eu passo, eu cozinho, eu faço isso, eu faço aquilo e a senhora não me ajuda. O que a sua mãe biológica vai dizer? Tome vergonha na sua cara, me respeite. Você não fez mais do que a sua obrigação. Não é assim que a mãe fala? Não é assim que o pai fala? Não é porque você deu alguma coisa, você cumpriu a sua obrigação no reino de Deus, que você vai ser abençoado. Não, a bênção vem para aqueles que não é egoísta. Senhor, é um prazer estar aqui. Sabe o que agrada o coração de uma mãe? Quando a mãe fala assim, filho, faça tal coisa, e ele responde, sim, minha mãe, eu faço. Ou então, eu vou fazer, eu já sabia. Isso é afronta diante de Deus. É que nós falamos as coisas no reino do Espírito, soa de uma forma, mas traz para o mundo físico para você ver como é que vai soar como afronta. Às vezes você está afrontando Deus e está achando que está falando com Deus. Você está debatendo com Todo-Poderoso, com o Pai, e está achando que está conversando com Ele pacificamente. Cuidado com a forma que você fala. A forma que nós falamos faz uma diferença tão grande no reino do Espírito, muito grande, né? Louvado seja Deus. Quem querem ser abençoado, né? São pessoas que querem ser abençoadas, mas não pensam nos outros. Por isso, não desenvolvem tanto quanto gostariam. Deus quer que nós pensemos nos nossos semelhantes. Deus quer que nós ajudamos aqueles que precisam. E aí, certamente, nós seremos abençoados, nós seremos guardados, protegidos, supridos. Em tudo, a mão de Deus virá sobre nós. Mas, para isso, você tem que entender que o Espírito do Senhor está sobre você e tem um propósito. Você não vai ser batizado no Espírito Santo só para falar em línguas. Oh, glória, é tão bom falar em mistérios, falar em línguas, né? Pois aquele que fala em línguas edifica, a si mesmo se edifica. Pois em espírito fala com Deus. É bom, sabe? Mas, uma vez que você está edificado, você se torna base para sustentar os outros. E às vezes você não está muito afim de sustentar ninguém, né? Você é daquele tipo de pessoa que fala assim, eu prefiro cuidar primeiro de mim, cuidar de minha casa e o resto que é o resto. Isso é egoísmo. Isso é uma mente egoísta. E Deus, ele abomina a mente egoísta. Deus só vai abençoar pessoas para que o evangelho dele se expanda, para que o evangelho dele se espalhe, né? E Deus quer disseminar o evangelho, né? Por todas as partes. Para isso ele escolheu você. Você é um gerador de milagres, um gerador de bênção, em nome de Jesus. Amém? Espero em Cristo que o Espírito Santo tenha falado com você nesse dia de hoje, com essa palavra, e que a graça de Deus possa
continuar sendo derramada sobre você. Mas entenda, Deus não vai abençoar pessoas egoístas. Deus não vai abençoar pessoas egoístas. A bênção de Deus é para o coração generoso. E tenha você um coração generoso para que a bênção do Senhor se derrame sobre você de uma forma intensa, poderosa e gloriosa. Em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Vamos orar. Senhor Jesus, quero agradecer ao Senhor, Pai, por esta palavra. Quero agradecer ao Senhor por essas vidas. Quero agradecer ao Senhor pelos corações generosos, dispostos a te honrar, que tenha disponibilidade de tempo, de horário, de tudo, Senhor, para estar na Tua presença, para fazer a Sua obra. Ó Jesus Cristo amado, Senhor, traz a bênção que enriquece e não empobrece, Senhor. A bênção que não acrescenta dores. Traz sobre eles, traz de uma forma poderosa, gloriosa, Senhor, sobre cada um aqui, Pai, para a glória do Teu santo e precioso nome, Pai. Eu oro, Senhor, abençoando tudo e abençoando todos para a glória de Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde e te proteja. Em nome de Jesus, Shalom.